Romena confessa a Bárbara que Daphne e Gael têm uma relação. Bárbara chama Daphne de cínica. Romena e Daphne têm uma forte discussão por causa de Gael. Josefina defende a filha e Bárbara fica do lado de Romena. Clarinha se assusta com a gritaria e Daphne acusa todas de não se importarem com a presença da menina. Olga termina com Paulo e ele se sente usado por ela. Humberto diz a Ariadna que Valdomiro recebeu uma intimação pelos assédios. Ariadna pede a Álvaro que fique mais ao seu lado, agora que a situação com o Eduardo piorou. Álvaro afirma a Ariadna que ela está fazendo justo em processar Eduardo, mas sente medo que a amiga saia machucada do processo. Olga liga para Álvaro e pede para encontrá-lo novamente. Romena relata a Bárbara como foi que descobriu que Gael terminou com ela para ficar com Daphne. Romena diz a Bárbara que Gael fez o teste de DNA e descobriu que Daphne não é sua irmã. Daphne confessa para a mãe que está apaixonada por Gael. Bárbara garante para Romena que não vai permitir a relação entre Gael e Daphne. As duas criticam Daphne. Olga confessa para Álvaro que terminou com Paulo e que estava cansada de Paulo lhe perguntar tudo e não ser um homem de atitude. Josefina encontra Bárbara e ameaça contar a verdade a Gael caso ela expulse sua filha de casa. Olga se surpreende quando Álvaro comenta que tem estado muito perto de Tadeu e o elogia. Olga planeja encontrar Álvaro outras vezes e o deseja sorte no concurso. Bárbara afirma para Josefina que ela não tem direito de se meter em seus assuntos familiares e pede que vá embora. Cassandra comenta com Ariadna sobre uma jovem que foi violentada por um homem encapuzado. Romena dá uma bofetada em Gael e os dois discutem. Romena xinga Gael e revela que contou a verdade para a Bárbara. Gael conta a Romena que tentou gostar dela, mas não conseguiu esquecer Daphne. Romena ofende Daphne, mas Gael a defende. Ivete celebra a atitude da amiga, mas diz a Romena que um dos dois devem deixar a agência. Bárbara discute novamente com Daphne sobre Gael e pergunta o motivo dela ter escolhido justo o seu filho. Daphne não abaixa a cabeça para a Bárbara. Gael fica inconformado com a atitude de Romena e conversa com Daphne. Daphne inventa que brigou com Josefina por não ser filha de Joaquim e diz a Gael que o melhor é ir embora. Gael abraça Daphne e planeja contar a verdade para toda a família. Roberto diz a Ariadna que rastreou o número e ele consta na base de dados dos crimes de extorsão, que não tem como saber o nome da pessoa, mas se trata de um chantagista profissional. Com a ajuda de Gema, Bárbara coloca para alugar o escritório que Álvaro reformou. Bárbara deseja achar os documentos de Joaquim referente à mãe biológica de Gael. Gema diz à tia que poderia ajudá-la a procurar. Ariadna confessa para Álvaro que se preocupa com a relação entre Eduardo e Tadeu. Álvaro conta para Ariadna que esteve com Olga. Paulo recolhe suas coisas e encontra com Olga. Paulo afirma para ela que se sente usado e se deu conta que ela só se aproveitou dele para terminar com Álvaro. Paulo pede uma nova oportunidade para Olga, mas ela se recusa. Eduardo elogia Linda e afirma que seria uma pena que seu corpo fosse arruinado por uma gravidez. Linda diz que não vai estragar seu corpo e revela a Eduardo que vai contratar uma barriga de aluguel para ter um filho. Gael diz a Álvaro e Bárbara que ele ama Daphne e vai começar uma relação com ela, e revela que Daphne não é filha de Joaquim. Bárbara não aceita o namoro de Gael com Daphne, mas Álvaro e Ariadna apoiam os dois. Daphne provoca a Bárbara. Bárbara fala para Álvaro que Daphne é uma interesseira. Álvaro conta para Ariadna que Bárbara nunca vai aceitar Daphne. Ariadna admite que o mesmo aconteceria com eles, mas ressalta que são apenas amigos. Romena pede que Gael se demita da agência ou vai demiti-lo.
Antero reúne fiéis para planejar a festa de Santa Rita. Bárbara se surpreende ao ver Guadalupe na igreja.